Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3. Nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 8. João 3, do 1 ao 8, é o texto base da lição. Se no caso aí eles foram até o versículo 7, mas eu quero ler o 8, porque o 8 fecha o pensamento aí. Então, João capítulo 3, dos versículos 1 até o versículo 8, para a gente refletir hoje sobre a lição de número 10, o processo da salvação. Nós vamos refletir aqui hoje sobre 3 palavras que são, vamos dizer, 3 das palavras mais profundas da teologia cristã, que é justificação, regeneração e santificação. Então, para os irmãos terem uma noção do que é a profundidade dessas palavras, ela é uma janela dentro da chamada soteriologia, doutrina da salvação. A grande discussão teológica do mundo se resume nessas palavras. Até hoje, tanto católicos quanto protestantes, os grandes embates teológicos se dão nessas palavras. As maiores mentes de todos os tempos da história da igreja pensaram essas palavras. Lutero, Calvino, Erasmo de Roterdã, Philippe Melanchthon, Zwinglio trabalharam com essas palavras. São palavras que você pode fazer um doutorado, um PhD. Palavras que você nunca para de estudar. Então, eu tenho 50 minutos para falar nessas palavras. É quase impossível, né? Então, a gente vai fazer só a introdução da introdução do primeiro ponto. Amém, irmãos? Só para você ter uma noção, é extremamente profundo, tem muita coisa. Então, a gente vai fazer uma visão bem geral, bem panorâmica, só para nós termos uma noção da amplitude disso aqui. Então, vamos ler o texto aí de João, capítulo 3, que é um desses textos bíblicos deliciosos. É espetacular a conversa de Jesus com Nicodemos. Acharam aí? João capítulo 3, versículos 1 a 8. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, o que já é interessante, ele é judeu, fariseu, mas chega a Jesus pela via do aramaico. Rabi é a palavra aramaica, mestre. Ele respeita a linguagem de Jesus, porque sabe que Jesus fala aramaico. Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos: como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre da sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves o seu som, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Amém. Meus irmãos, quando a gente fala de salvação, é preciso ter essa noção de que há um processo envolvido. Processo da salvação. De que ela não é uma espécie de supremo ato de abandono de Deus. De que Deus faz uma coisa e te deixa livre para você criar a sua vida como se fosse uma coisa de que Ele dá só um start e você se vira com o resto. Tem um processo envolvido. E esse processo é muito longo, é um processo que leva tempo, é um processo de eterna parceria, porque existe esse lado humano, que é o envolvimento profundo com Deus, em trabalhar a salvação, a ideia de dizer, como a Bíblia coloca, de que o reino do céu é tomado à força, esse é o sentido, de que é um lado meu no processo. Então é muito importante a gente entender esses passos da salvação. Isso é bom porque a nossa mentalidade hoje, enquanto mundo, extremamente oposta à reforma. Eu estou lendo um livro onde o escritor disse uma coisa que mexeu muito comigo. Ele disse que hoje, se Deus levantasse um novo Lutero, ele curiosamente seria o contrário do primeiro. O primeiro Lutero vinha com um peso de culpa muito grande e focou na justificação e libertação. Se levantássemos um Lutero hoje, ele teria que trazer de volta o peso de culpa, porque nós vivemos numa sociedade que ninguém mais peca. Esse é um problema grave. Ou seja, nós precisamos hoje, para começar a falar de salvação na sociedade de hoje,
justamente começar a trazer o conceito de pecado, porque nós vivemos numa sociedade onde ninguém mais peca. E aí, como diziam os puritanos, se você não está perdido, de que te serve um Salvador? Ou seja, somos salvos de quê e por quê? Nós vivemos numa sociedade que o conceito de pecado hoje é risível. Se você chegar em qualquer escola, faculdade, ambiente e falar sobre pecado, você é tido como alguém extremamente ultrapassado. Te devolvem a Lutero, não é verdade? Só que aí é o conceito central, basilar, essencial, pilar de tudo. Se não sou um pecador, por que um Salvador? Então, antes de qualquer coisa, para começar a pensar a questão da salvação, eu preciso lembrar que eu sou um pecador. Por isso que a base fantástica de Lutero é que pecador é meu nome, pecador é meu sobrenome. Isso é fundamental lembrar. Senão a gente fica apenas dando voltas em torno dos próprios sentidos de salvação. E aí cada um dá o seu. E conforme cada um dá o seu, mais complicado fica. Por exemplo, a ideia que tem no mundo de hoje do que chama de relativismo. Um escritor russo chamado Peter Ustinov dizia que a verdade é como um lustre. Qualquer um na sala pode ver, mas cada qual de um ângulo diferente. Então ele acredita que como o meu ângulo não é o seu, a minha verdade não é a sua. Só que o que ele esquece é que o lustre é o mesmo. Não interessa de que ângulo eu olho para ele, não é verdade? Então não é o ângulo quem define a verdade é quem define qualquer ângulo. Então é importante demais repensar a nossa posição em relação a Deus. Interessante que na revista aí, ele colocou o processo da salvação em 3 aspectos: na justificação, que é outorgada por Deus, na regeneração, operada pelo Espírito Santo, e na santificação, que é uma consequência da vida com Cristo. Todo esse processo, e isso que é tremendo, todo esse processo, que num primeiro momento, a gente falando sobre ele, soa tão pesado, tão teológico, tão estranho, mas todo o processo é alcançado pela fé na crucificação, morte e ressurreição de Jesus. Ou seja, se você crê de todo o seu coração que a morte de Cristo na cruz foi de uma vez por todas suficiente e eficiente para o seu pecado, e se essa fé em você gera a fé em Cristo Jesus ressurreto, então esses processos já acontecem na sua vida, você já é alcançado pela glória de Deus e pela salvação em Cristo. Amém, irmãos? É que nós vivemos numa geração que acredita realmente que pode tudo pelo que ela quer. Isso é muito perigoso, porque do ponto de vista da salvação ninguém consegue fazer isso. Nós, como a Bíblia própria vai dizer, nós estávamos mortos nos nossos pecados, e o morto não tem vontade, não age, não faz. Então essa sociedade que vivemos hoje, e que de muitos modos influencia dentro das nossas igrejas, trabalha com a ideia de que você é livre, você pode fazer o que você quiser. Só que aí que está um grande problema. Porque em relação ao nosso pecado, do ponto de vista de Deus, nós já nascemos marcados por isso. E é o que a gente vai ver, como isso é perigoso. Se você tiver com essa revista, pode acompanhar, que eu vou ponto por ponto que ele colocou aí, porque fica mais simples de acompanhar. Primeiro, justificados por Deus, e ele começa com a natureza da justificação, dizendo que a justificação evoca a ideia de um tribunal jurídico, em que pesam terríveis e verdadeiras acusações contra nós, mas que por meio do sacrifício expiatório e substitutivo de Cristo se tornaram nulas. Agora, isso aqui é que talvez mais ameace, mais provoque a mente pecaminosa. É interessante você olhar, escuta bem o que eu vou te dizer aqui, ó. Se a gente chega no púlpito aqui hoje e começa a ministrar que nós somos pecadores, que ofendemos a majestade divina, que nós sujamos o mundo, que machucamos a história, que rasgamos as agendas mais tremendas de Deus para a vida, isso mexe profundamente, isso deixa a gente preocupado, injuriado, tem gente que não gosta, e aí por causa desse efeito dessa mensagem, muitas igrejas a abandonam, e aí que está o grande erro. Nós somos chamados exatamente para pregar isso, para gerar esse sentimento no coração, porque só quem sabe que está doente procura remédio. Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então, quando a pregação do púlpito é bíblica, verdadeira, capaz de gerar no coração do pecador um mal-estar, ela é genuína. Agora, se eu chego aqui, tiro da salvação exatamente a negatividade, o peso do pecado, a revolta e a rebeldia, e transformo todo mundo num baile de festa maravilhoso, onde tudo é pleno, eu tiro Deus do centro da mensagem. Deu para entender? Porque pensa comigo, raciocina comigo. Deus é Senhor da história, é dono de tudo, é o Pai de tudo, a beleza mais tremenda que existe. E Ele resolve num ato de grande humildade, porque não existe humildade maior do que essa. Eu pergunto aos irmãos, Deus precisa de alguma coisa, sim ou não? Ele nunca precisou. Uma vez que Deus precisa de algo, Ele deixa de ser Deus, é quebra de conceito. Então, se Deus nunca precisou e nem precisa de nada, por que nos criar?
Pensa, ele não precisa da gente. Tem um ramo de teologia que chega a dizer que Deus estava triste, angustiado lá no céu, pensando, poxa, tanta coisa aqui, eu sozinho, vou criar uma galera para compartilhar comigo da fé. Existe um ramo de teologia que pensa isso. Deus estava angustiadinho, triste, porque estava sozinho e resolveu criar a gente. Acho que já se arrependeu, né? Deus nunca precisou de nada. Resolveu criar porque é humildade. Por que Deus criou? Para que nós compartilhássemos de sua glória. É uma honra o fato de Deus nos criar. E Deus é tão tremendo que Ele não cria a gente primeiro soltos na bolha do universo, para depois criar o lugar para a gente ficar. Primeiro cria o lugar extraordinário, fantástico. Se você for estudar só as coisas da terra, do cosmo, de tudo que a gente tem, só Jó capítulo 38 já te mostra muito disso. Deus cria um universo extraordinário. Ele vem e coloca esse homem no universo, percebe que esse homem sozinho não é bom, ele vai lá e cria a mulher, é melhor ainda. Imagine, irmão, casa esses dois. Eu pergunto a vocês, não é bom, irmão? Tudo que Deus faz é extraordinário. E para esse homem não se sentir um marionete divino o tempo todo manipulado, ainda dá a ele uma chance. Ó, você pode comer de tudo aqui, menos daquela árvore. Foi justamente lá que o infeliz foi. Pensa comigo, irmão. Não, nós não ofendemos a majestade divina. Ele dá tudo para a gente. O que a gente faz? Suja o jardim. A gente empoeira o horizonte, a gente bagunça tudo. Um casal fez isso. Imagina quantos bilhões que nós temos no mundo de hoje. Aí o que Deus fez? Ele podia dar um delete, apagar tudo, não podia? Deus podia simplesmente zerar tudo, vou começar de novo, acabou. Mas Ele não faz isso. Aí é que é tremendo. O tempo passa e Ele propõe as mais tremendas mensagens e promessas. Vai nascer da semente da mulher. E Ele vem e faz todo um processo. Esse Cristo que vem e que nasce aqui, o próprio Deus andando com a gente, no nosso ponto de vista, nas nossas limitações, sujeito às mesmas 24 horas, comendo como a gente, dormindo como a gente, andando como a gente, só não pecando como a gente, para mostrar que é possível pela graça de Deus em nós. Então Ele vai até a cruz do Calvário, pega todos os nossos pecados, leva sobre si, Ele sai, vence a morte, para livre, vivo, feliz, para nos dar a graça de estarmos aqui. Então, ninguém aqui por si só chegaria. Chegamos porque o justo assumiu todos os nossos pecados e nele resolveu o problema nosso. Porque havia um problema lógico muito profundo. Quer ver? Deus vai e cria a gente, Ele cria o homem. Só que o homem peca, ou seja, assume uma dívida para com Deus que não pode pagar. Quem pode pagar é Deus, mas não deve. Então fica um impasse. O homem deve, mas não pode pagar. Deus pode pagar, mas a dívida não é dele. Então em Cristo Ele vem como homem, assume a dívida. E como homem, Ele tem a dívida. Só que como Deus, Ele pode pagar. Então Ele vai até a cruz, paga a nossa dívida e nos põe aqui hoje para glorificá-lo pelo que Ele é. Somos livres por causa de Jesus. Isso é uma coisa rápida, simples, é só uma lógica linear para você entender mais ou menos. É interessante quando a gente pensa nesse ponto de vista da justificação, porque essa palavra é toda do mundo jurídico. Na Bíblia mesmo você vai olhar isso, é tudo aquela coisa de tribunal e tudo mais. É justificação. A ideia central dessa palavra é nos colocar num lugar onde a gente não teria como sair, como condenados, como culpados. É você entender que estava diante de um justo juiz que não tinha como. Tenta imaginar essa cena, você diante de um justo juiz, sabendo que ele não tem como errar, que não há nenhum tipo de coisa que você possa fazer, mecanismo que você possa acionar, que possa te livrar dessa culpa. Só que aí, na última hora, esse justo juiz coloca o filho dele no lugar, e ele assume toda a nossa culpa e nos liberta. É muita graça. A justificação é toda cheia de graça. Por isso é muito importante a gente entender isso. Nós somos declarados inocentes, porque a nossa condenação foi substituída pela pena que foi paga na cruz de Cristo. É por isso que é tão importante a gente resgatar a cruz. Eu tenho pensado muito nisso ultimamente. A igreja brasileira do século XXI precisa voltar a entender a cruz. Olhar para a cruz é olhar para aquele meu erro, o meu pecado, o que de sofrimento que eu deveria carregar. Olhar para a cruz é olhar para tudo aquilo que há de miséria em mim, de pecado em mim, de heranças malditas que eu trago. É tudo na cruz. Só que nós temos, aí que está o grande problema, desde que houve uma quebra na própria mentalidade da consequência do conceito de pecado, as pessoas têm trocado o conceito de cruz pelo de coroa, troféu, medalha.
O tempo todo. É por isso que é muito mais fácil achar gente na igreja que tem síndrome de vencedor do que gente que ainda carrega uma cruz. Não se esqueça que a palavra vencedor na nossa língua é justamente isso. Quem vence dores. Não é? É por isso que quem vence a dor se torna adorador. Continua adorando e na dor. É mais ou menos por aí que a gente é. Pecador, né? Tudo que a gente tem é dor. Ainda bem que tem o Consolador para consolar a dor da nossa alma e nos colocar de pé, a gente permanecer nele. Essa é a nossa ideia. É fundamental entender isso. Justificação é um ato amoroso, gracioso de Deus, sem interferência dos méritos humanos. Ou seja, é interessante que ele colocou aqui na revista, é importante ressaltar que a fé é um meio instrumental, é um instrumento para nos unir a Cristo, o nosso justificador. Não é a causa da justificação, a causa é Cristo, o próprio Cristo, que vai lá e na cruz do Calvário toma os nossos pecados e assume o nosso lugar. Interessante que até hoje a cruz é a mensagem mais ofensiva do cristianismo. Ela esmaga, a cruz não é tema de festas infantis, cruz é um negócio complicado. Até hoje, irmãos, é importante lembrar que nós, como cristãos, nós não estamos no mundo servindo a um Deus que morreu de hepatite no hospital da Palestina. Nós não estamos servindo a um Deus que morreu de câncer de próstata. Nós estamos servindo a um Deus que foi trucidado pelo Império Romano porque falou contra a opressão que havia na época. Ele era um preso político, pensa nisso. Nós estamos lidando com um Deus que trabalhou com gente que ninguém queria. Aliás, Jesus foi morto porque ele não cabia na religião romana da época, e judaica. Ainda bem que ele também não cabia no túmulo, ele libertou, saiu de lá. Ele é o Senhor que não cabe em nada que seja opressivo e pequeno nosso. Ele é livre. Olha que interessante, a justificação tem como consequência direta o perdão dos pecados, a reconciliação do pecador com Deus, a segurança da salvação e a santificação da vida. Isso é tão importante quando a gente entende que nosso perdão em Cristo, o perdão maior que atinge a nossa alma, é consequência, resultado direto de sermos tornados justos. Agora há pouco, quando a irmã foi fazer a oração aqui, pelos doentes e tal, ela disse a seguinte frase: a oração do justo. Não foi isso? A oração do justo pode muito em seus efeitos. Que coisa tremenda poder dizer isso hoje. Porque, sinceramente, nenhum de nós aqui poderia ser chamado de justo. Mas por causa de Jesus nós somos. Olha que coisa tremenda, poder dizer nós somos justos. E porque somos justos, por quê? Porque somos justificados em Cristo. Ele nos justificou e a justiça dele nos atinge. É sempre bom lembrar disso. Quando a gente pensa nisso, se a gente entender isso aqui, nunca mais perde Jesus de vista. Porque a nossa justificação vem dele, o nosso perdão vem dele, a nossa salvação vem dele, a ressurreição vem dele. E a gente vai voltar para ele. Então ele tem que ser o centro de tudo. É por isso que Paulo brada: dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é o foco de tudo, nós precisamos estar nele. Depois ele fala aí da necessidade da justificação. E ele coloca assim: a necessidade da justificação é para que nos encontremos justos e santos diante de Deus, a fim de que sejamos participantes das bênçãos da salvação. E olha essa frase: e para que o diabo não acuse o crente dos pecados que Cristo perdoou. Interessante isso. Talvez o grande segredo de Satanás seja essa doença que ele tem de tentar nos lembrar daquilo que Deus já apagou em nós. O grande campo de batalha do crente é a mente. Sinceramente, o diabo não está preocupado se você tem casa, carro, jatinho, casa na praia. Isso aí é tranquilo para ele, é uma região onde ele convive, onde ele converge. O que o diabo mais está interessado é na sua mente. Aqui é o grande campo de batalha. Por isso que Paulo fala sobre colocar os nossos raciocínios cativos ante a obediência de Cristo. Ele age aqui, na mente o tempo todo. Aí que está um segredo tremendo da fé. O justificado, aquele que sabe que apesar de pecador, porque ainda somos pecadores, somos justos em Cristo, não consegue se curvar ante a chantagem maligna, porque toda vez que o diabo vem com alguma coisa desse nível, a gente lembra que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado e que nós estamos livres para a honra e glória do Senhor Jesus, justificados diante da cruz. Não é à toa que um dos temas centrais da reforma protestante é a justificação pela fé. Isso foi basilar na vida de Lutero, a vida toda pensando nisso e trabalhando nesse ponto. É muito importante que a igreja leia textos sobre essa época, principalmente de Lutero, que trabalham pesadamente com isso, de sermos justos diante de Cristo. Não entrava na mente de Lutero a ideia de que a justiça de Deus de algum modo nos libertasse. Para ele nós éramos tão pecadores,
tão miseráveis que a justiça de Deus provavelmente nos esmagaria. Era perigoso chegar perto de Deus. Até que ele entende, lendo Romanos 1,17, que o justo viverá da fé. Que essa fé que o justo recebe não é uma fé que vem para esmagar e o tempo todo apontar o dedo para nós. É uma fé que vem para dizer, olhem para a cruz. O Cristo que está lá levou todos os pecados de vocês. Então neles vocês podem ter uma nova vida, porque essa vida agora é plena, é salva. Terceira, olha que interessante, a impossibilidade da autojustificação. Queria que você guardasse isso na sua mente. Cuidado com a autojustificação. É muito importante entender isso. Os que reconhecem a necessidade de justificação são alcançados por ela. Para ilustrar essa realidade espiritual, o Senhor Jesus ensinou sobre a justificação apresentando a história de um fariseu que se justificava orgulhosamente por evitar certos pecados, mas não alcançou a justificação, enquanto o publicano, que reconhecia a sua miséria diante de Deus, teve os seus pecados perdoados e a sua vida justificada. Lembram dessa imagem que Jesus usa? Jesus fala que está 2 homens orando. O fariseu levanta a cabeça, começa com as orações todas técnicas dos fariseus. Aliás, sabe qual era a primeira oração de um dia de um fariseu? O fariseu levantava, ele lavava, fazia as suas lavagens rituais, sua purificação, e ele dizia o seguinte: ó Eterno, graças te dou porque não me fizeste nem escravo, nem gentil, nem mulher. Primeira oração, já orava pecando, primeira oração do dia. E o fariseu começa uma oração dessas, toda técnica, toda cheia de coisa, ele começa dizendo assim, ó, eu te dou graças porque eu não sou como este. Ele já começa acusando. A Bíblia diz que o outro nem levantava a cabeça, só batia no peito, dizia eu sou pecador. Aí Jesus diz, este desceu justificado. Foi o único que fez o caminho completo. Subiu o pecador, desceu o cristão. Toda vez que eu subo muito, nem descer eu desço, porque não desço, eu caio. Essa é a ideia aqui, ó. Esse homem desce justificado, porque desceu acreditando que era pecador, como nós somos, todos pecadores. Como é bom quando a gente se liberta e sabe que de fato é pecador. Isso é tremendo. Olha, quando a gente vai para casa sabendo que de fato é pecador, a gente não consegue mais ter espaço para orgulho, para achar que o outro é pior do que a gente. Nada, porque como pecador a gente se nivela por baixo. E ainda bem, porque geralmente a chuva atinge o que está embaixo. E a chuva da graça vai fazer isso com a gente, quando a gente se entender pecador aqui hoje. Interessante que ele colocou aí, ó, nesse aspecto, a justificação não se refere ao esforço humano por pureza ou santidade, mas ao estado de retidão diante de Deus por meio de Jesus, o justo, que morreu tomando sobre si todas as acusações contra nós. Como é tremendo quando a gente entende isso aqui, ó, que essa acusação que Jesus tomou contra nós nos torna agora livres por causa dele. Interessante que a palavra justiça, no hebraico aqui, de onde vem a justificação, tzadik, tem um sentido de ordem, de equilíbrio, o que significa que hoje, olha que tremendo isso, se tem uma coisa que esse país precisa é de ordem, está na bandeira, mas a gente não tem, não é verdade? Só que olha onde Deus enxerga a ordem nesse país, aqui, porque aqui Ele enxerga os justificados, os da ordem, os do equilíbrio, os da cabeça no lugar, os da mente santa, aqueles que revelam Cristo para o mundo. Ou seja, o mundo olha para a igreja hoje esperando daqui alguma coisa da esperança. Então, uma vez justificados em Cristo, somos, do ponto de vista de Deus, as pessoas que Ele usa para botar ordem no caos. Não é à toa que Ele chamou a igreja de sal e luz, duas coisas que dão equilíbrio, a origem, o sabor e a direção na história. Essa é uma igreja justificada. Uma igreja que sabe o que ela faz. Porque ser igreja não é vir aqui, sentar de manhã, glorificar e à noite só. Tem gente que faz isso muito bem, mas isso é mecanismo. Ser igreja é como saio daqui, com a certeza feliz, graças a Deus, de que somos justos, porque justo como Ele é, nos torna justos nele, e nós somos o ponto de equilíbrio e de ordem numa sociedade tão destruída como a nossa. Amém, irmãos, até aqui? Somos justos, justificados por causa de Cristo, e a nossa justiça vem dele. Ficou claro isso? Segunda coisa, dá uma olhada aí, o segundo ponto é regenerados pelo Espírito Santo, a natureza da regeneração. E olha que interessante, regeneração é a ação divina de criar um novo homem. Chega na sua casa, pega um papel, escreve regeneração, mas escreve assim, ó, generação. É isso que é o regenerar, renascer, recriar. Por isso o texto de Nicodemos. Jesus chega para Nicodemos, aqui nesse texto de Nicodemos, tem uma coisa que é fantástica, é um segredinho nas palavras. Nicodemos vai procurar Jesus de noite, por 2 motivos, quem sabe. Primeiro, talvez pela ideia de que é de noite, é uma coisa que ele não quer que ninguém saiba. Segundo, porque ele sabe que conversar com Jesus à noite é ter mais tempo para conversar, porque não tem multidão. Ele vai procurar Jesus à noite. Quando ele começa a conversar com Jesus, Jesus diz para ele assim, ó, você precisa nascer de novo.
Interessante que Jesus faz isso porque Nicodemos chega para Jesus acreditando que conhece Deus. Aí que está um grave erro. Conhecer a Deus pela via da ciência, não da experiência. Ele chega para Deus dizendo assim, tu és de Deus, porque ninguém faz aquilo que o Senhor faz se não vier de Deus. Olha o erro lógico que até hoje se repete no mundo. As pessoas tentam acreditar que a gente é de Deus por aquilo que a gente faz. É aí que a gente acha que qualquer um porque prega é pregador. Qualquer um porque abençoa é amável. E às vezes quem te abençoa te aperta e te mata, porque o estrangulamento também parece abraço. Não é aquilo que eu faço que define o que eu sou. É diferente. Então Nicodemos chega para Jesus tentando dar uma aula de teologia para Jesus. Olha só, ele fala, o Senhor veio de Deus, porque ninguém faz as coisas que o Senhor faz se não vier de Deus. Aí Jesus olha bem para ele assim e diz, você tem que nascer de novo, criança. Você precisa nascer de novo. Aí tem um pequeno verbo aí, que a gente não lê nas nossas leituras e que no grego é fantástico. Dá uma olhada, quer ver? Olha o versículo, João capítulo 3, versículo 3. Em verdade te digo, isso aqui, já que ele veio no aramaico, rabi, Jesus devolve no aramaico. Amém, amém, essa expressão. É em aramaico, quer conversar comigo no meu nível? Então vamos conversar. Ele responde, em verdade te digo, que ninguém pode ver. Presta atenção no verbo, ver. É interessante isso. Jesus está dizendo assim, ver. E esse verbo aqui no grego é simples. Anablé, fixar os olhos, levantar os olhos e olhar. Ninguém pode olhar, contemplar ou ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus está dizendo para ele, rapaz, você nem nasceu de novo. Você não me conhece, você não está nem vendo o meu reino e quer definir. Aí Jesus olha para ele e diz o seguinte, olha o que Jesus diz no versículo 4. Nicodemos responde, então perguntou Nicodemos, como um homem velho pode nascer de novo? Porventura eu posso de novo entrar no ventre da minha mãe e nascer? Interessante que Jesus não diz assim para ele, eu não acredito que você está me perguntando isso. A gente faria isso. Jesus não falou, Nicodemos, coloquei o nível lá em cima, você desceu o nível, está doido, não é? Jesus não fala para ele, Nicodemos, o que é isso? Eu não acredito, você não está me perguntando isso não. Não é possível. Não dou conta de conversar com você mais não. Não, Jesus não diz nada disso. Olha o que Jesus diz no versículo 5. Em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, mudou o verbo, não pode entrar no reino. Olha o que Jesus está dizendo, Nicodemos, você chegou para mim achando que conhecia quando não estava nem vendo. Aí quando eu comecei a mostrar o reino, que o reino é dos humildes, você ficou humilde o suficiente para fazer pergunta que criança faz. E no meu reino criança pode falar, porque no meu reino criança canta, no meu reino criança vem, eu paro de pregar para segurar a criança. Então se você chega no meu reino fazendo pergunta de criança, é porque já está vendo. Agora para entrar, tem que nascer de novo. Essa é a lógica de Jesus. Você quer ver o reino? Olhe como criança. Quer entrar? Nasça de novo. Porque quando você nascer de novo, vai ser meu filho, eu vou estar na sala de parto, eu vou te pegar no colo, regenerar sua nova natureza, nova mentalidade, novo jeito de ser, novas propostas, novo relacionamento comigo. Você vai estar em mim e eu em você. Estaremos juntos, livres, vivendo a mesma vida, a minha mente pensando a sua mente, meu sangue em você, você será meu. Até agora eu estou conversando com você de discípulo para aluno, de mestre para aluno, mas não como identidade, essência. Eu quero que você nasça de novo. Regeneração é a ação divina de criar um novo homem, dando-lhe um novo coração, transformando-o em nova criação, tornando-o filho de Deus e fazendo passar da morte para a vida. Regeneração, transformar, regenerar, de novo, fazer novamente. O que significa, como diziam os pais da igreja, que com a graça de Deus qualquer recomeço é possível, porque nós somos nascidos de novo. E aí eu pergunto a você, quando uma criança nasce, naturalmente o que se espera é que o processo se desenvolva. Não é verdade? Não é à toa que o último versículo de Pedro nas suas cartas é: cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando a gente nasce, o que se espera de nós é um desenvolvimento natural. Porque criança, bebezinho, é adorável, não é verdade? Mas uma criança que nunca passa dos 4 meses já vira um monstro, não é estranho? Se eu pego um bebezinho aqui hoje, fala que bonitinho, brinca com o bebezinho, ele baba, aquela coisa toda, né? Primeiro mês é maravilhoso, o segundo também. Agora, se eu voltar aqui depois de 2 anos e a criança não cresceu, ela já é um monstrinho para mim. Já falo que negócio estranho, como é que essa criança não desenvolve? O natural desenvolvimento, não é verdade? Crescimento. E você já percebeu que o crescimento é uma coisa que só se vê aos olhos dos outros? É interessante isso. Eu estava agora, sexta-feira passada, fui tomar um café com um amigo meu, quando a esposa dele veio no shopping, eu estava junto com o Eduardo, que ela viu o Eduardo, ela assustou, ela veio e abraçou ele. Meu Deus, como esse menino cresceu. Para ela, que não está com ele o tempo todo, toda vez que ela enxerga ele, enxerga com outro ponto de vista.
Eu e a Mari estamos com ele o tempo todo, a gente só percebe quando vai beijar, que cada vez mais fácil, ele está mais perto da gente. Daqui uns dias é ele quem abaixa para beijar já. Crescimento é imperceptível para quem está perto, mas é declarado a olho nu para quem está longe. Ou seja, não é aqui dentro, para os da igreja, que a gente mostra quanto cresce. É os de fora, olhando a gente, que vai dizer como essa igreja cresceu, como esse povo tem crescido, como a mente deles tem mudado, porque eles são regenerados, feitos uma nova criatura. Aliás, ele colocou uma coisa aí que eu acho fundamental. É importante distinguir regeneração de conversão. A conversão é a resposta humana à regeneração no processo da salvação, que é voltar-se inteiramente para Deus. Enquanto que aquela regeneração é um milagre operado por Deus na natureza humana, um fenômeno incompreensivelmente natural. É Deus quem trabalha isso em nós, de um modo tremendo, através do seu Espírito, trabalhando no nosso coração, mudando a nossa mente, mudando a nossa linguagem. Uma das coisas fundamentais de um regenerado é a linguagem transformada. O regenerado não mente mais tanto quanto mentia. Claro que ele é pecador, uma hora ou outra ele escorrega, principalmente pela linguagem, mas isso não é mais o foco da vida, ele não traduz a vida em cima de mentiras. O regenerado tem um outro modo de ser, ele está pronto para perdoar, ele está pronto para agir no sentido de aproximação com aqueles que eram considerados inimigos, Samaria da vida. O regenerado é alguém que traz em si uma nova natureza. Isso é tremendo. A nossa nova natureza nos faz sermos mais parecidos com Jesus. Isso a gente vê a olho nu nas igrejas. Não é interessante? Quantas vezes a gente conhece gente nas igrejas que quando você vai contar o testemunho das pessoas, fica até difícil de acreditar. Não é verdade? Não tem gente que quando você conta o testemunho, você fala, não é possível que esse cara fazia isso. É só pela graça de Deus e a regeneração e a transformação que Cristo faz. Há pessoas que o mundo já teria dado um completo desastre, mas quando chegam na fé e a graça de Deus desce, a salvação acontece e esse processo começa, a regeneração transforma, porque só aqui, na graça de Deus, é que nós somos transformados para vivermos a nova natureza em Cristo. Isso não é um processo nosso, é obra de Deus. Logo, Deus é o operador dessa transformação. Então Ele faz que a pessoa, outrora apática para as coisas divinas, agora se encontre em plena vitalidade para as coisas espirituais. É fundamental entender que um regenerado vai ter fome de coisas de Deus. Se você nasceu de novo em Cristo, automaticamente isso vai voltar o tempo todo a te dar fome de Deus, necessidade de estar perto de Deus, de ouvir a palavra de Deus, de comer da palavra de Deus. Sua mente é transformada para as coisas de Deus. Você já percebeu? Lembra do seu primeiro amor? Você consegue lembrar mais ou menos dos primeiros 6 meses que você se converteu? A fome que você tinha de Deus? Eu lembro da minha tia, quando a minha tia se converteu, que ela disse que ela ia para a rua só para ver se encontrava algum crente, só para dar paz do Senhor. Ela amava dar paz do Senhor no meio da rua, na feira. Ela encontrava uma irmã, paz do Senhor, irmã, bem alto no meio da rua. Ela falava, isso me dava uma alegria, agora eu posso dar a paz. Isso é novo nascimento, é regeneração, nova criatura, é poder dizer para o mundo, eu tenho paz. Está transbordando aqui, ó. Eu preciso dizer para o mundo que eu sou nova criatura, que esse mundo passa, mas eu permaneço, porque a graça de Deus está em mim e ela me transformou. Conta-se que Santo Agostinho, quando ele era, antes da sua conversão e tal, novo ainda, ele só andava nas festas, nas bagunças da época, as baladas da época, mulherada, essa coisa toda. Depois que ele se converte a Cristo, se transforma num dos maiores teólogos da história da igreja. Um dia ele estava dando uma volta por aquela região, onde foi a região da perdição dele, e uma das mulheres daquela época o reconhece andando pela rua, e ela começa a gritar assim, Agostinho, sou eu. Só que ele não está nem aí, continua andando. E ela gritando, Agostinho, sou eu. E ele andando. De repente ela corre, vai até ele, alcança, puxa pelo braço, vira ele no meio da rua e diz, Agostinho, sou eu. Ele diz, só que eu não sou mais eu. Eu fui transformado, a minha vida agora é outra. Ainda ando por aqui, mas a minha mente já não é daqui. Eu já sou da glória de Deus, eu sou dele, porque ele me regenerou, ele transformou a minha alma. O apóstolo Paulo era um assassino, mas uma vez regenerado, perde a sua vida literalmente pela graça de Deus. Ou seja, por causa da regeneração, qualquer um tem uma nova chance. Amém? Outra coisa que ele põe aí, a necessidade da regeneração. Para fazermos parte do reino de Deus, é preciso nos tornar nova criatura e nascermos do Espírito que opera a vivificação em nós, pois ele é o agente da regeneração. O Espírito Santo faz brotar entusiasmo espiritual e vida abundante, onde outrora havia morte,
ofensa e pecado. É o agir do Espírito pela palavra que faz germinar a vida no coração. Como é que o Espírito trabalha essa regeneração em nós? Através da sua palavra. É por isso que é impossível haver um crente regenerado que não goste de Bíblia. Se você encontra uma pessoa que se diz crente na igreja, que ama a igreja, mas que não gosta de palavra, não é regenerado. Ele é religioso. Está dentro do templo, pelas coisas que o templo traz, não pela palavra. Todo crente nascido de novo, regenerado, justificado, é apaixonado pela palavra, porque sabe que vem daqui seu alimento, a sua força para se manter de pé. Todo crente regenerado tem esse desejo, essa chama pela palavra. E aí é muito importante a gente entender isso. Grande parte das igrejas do chamado mundo evangélico brasileiro hoje está se afastando da palavra. Isso é muito perigoso, porque quando a igreja se afasta da palavra, fica um buraco no meio. E aí vamos tentar preencher com o que tiver. E aí de hoje tem tanta coisa tentando preencher a palavra que está gerando uma igreja cada vez mais vazia de Deus. Agora, quando a gente tem espaço, como a gente tem aqui de manhã, para ministrar a palavra, pensar a palavra, isso gera em nós alimento espiritual, peso, base, para a gente se manter de pé. É a palavra que faz isso. E você quer ver uma coisa interessante? Esse tipo de estudo, de mensagem aqui, não faz você pular, rodar, chorar e tal, mas isso aqui te leva para casa pensando o dia inteiro. O Espírito vai trabalhando na sua mente, na sua alma. Daqui uma semana, você diante de alguma situação, o Espírito te faz lembrar, porque a palavra dele não é para fazer você estourar, é para fazer você viver. O que faz as plantas crescerem não é o trovão, é a chuva. Não é o barulho, é a essência. É isso que vai fazer você crescer aqui hoje. Amém? Terceiro, ele colocou as consequências da regeneração. Eu fiz questão de colocar ponto por ponto separado aqui para enfatizar para os irmãos. Olha que interessante, ó. É possível verificar se somos regenerados por meio de algumas mudanças que passam a fazer parte do nosso viver. Guarde isso, ó. Quem é regenerado tem isso aqui, ó. O amor intenso a Deus, e ele colocou os textos aí, se você puder ler na sua casa é melhor ainda. Um regenerado tem amor intenso a Deus, tem amor pelos irmãos, até porque ele não tem mais crise de identidade, por isso que ele ora Pai Nosso, porque entende o outro como seu irmão, então amor pelos irmãos. A rejeição das coisas mundanas, e tudo que há no mundo hoje, coisas mundanas aqui não significa que você vai rejeitar um iPhone 8, até pode dar para mim se quiser, fique em paz, né? A questão aqui é que você rejeitar a inveja, a hipocrisia, a fofoca, esse tipo de coisa que a gente pensa que não é pecado, porque para crente hoje pecado é só adultério e gay, né? Ele esquece que fofoca, pilantragem também é pecado, não é verdade? Outra coisa aí, ó, o amor à palavra de Deus. Acabei de falar disso, o amor à palavra de Deus. O amor pelas almas perdidas. Interessante, lembra que eu falei no começo que se a gente não se descobre pecador, não pensa como pecador, não imagina que precisa de um Salvador? Mesmo depois de salvos, a gente não pode perder a consciência da perdição, porque aí a gente lembra que outros estão perdidos. Esse aqui é o fervor missionário. Todo regenerado é assim, porque ele sabe que o que aconteceu nele também pode acontecer em outros. Então ele vai ao mundo para ministrar a palavra. Outra coisa, ó, o desejo de estar em comunhão com Deus e adorá-lo, a vitória sobre o pecado, a carnalidade e as práticas contrárias ao Evangelho, o conhecimento da vontade de Deus, o testemunho interior do Espírito Santo atestando a nossa filiação ao Pai. Isso aqui é uma das coisas mais tremendas da fé cristã. Você já percebeu que um cristão não precisa necessariamente estar vestido, caracterizado como um cristão para a gente sentir que ele é um? Já aconteceu com você? Comigo acontece direto, porque eu viajo muito. A gente às vezes encontra com os irmãos esperam no aeroporto, dificilmente vem com aquela plaquinha, nunca viu na vida, mas não sei, bate o olho e sabe. Eu fiz o teste, porque aqui no Brasil é fácil, mas na Europa é diferente. Imagina, eu fui pregar em Gort, na Irlanda, o norte da Irlanda, e o irmão que busca a gente, nunca viu, não faz ideia de quem seja, mas quando bate o olho, sabe que é. É tão tremendo isso, ser testemunha pelo Espírito Santo de que a mesma natureza está aí. E mais do que isso aqui acontece quando você é capaz de ir até um estranho, que ninguém dá nada, e abraçá-lo e mostrar para ele que o que existe em você é muito maior do que as imposições do mundo. Outra coisa, ó, o intenso interesse de praticar a justiça. Aliás, isso aqui é muito importante a gente entender, porque praticar justiça num mundo como hoje é praticamente um chamado, uma vocação. Essa regeneração não é uma coisa que acontece só no Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento eu já havia avisado para Ezequiel, por exemplo, eu tirarei o coração de pedra e vos darei um coração de carne, um novo coração, uma nova vida.
Irmãos, como nós carecemos de uma nova vida. Olha que coisa tremenda, ter uma nova vida em Cristo. Quando isso acontece, a gente tem uma nova vida no culto, por exemplo. Nosso culto vira um culto diferente. Não porque a gente manipula, como muitas igrejas fazem, mas porque a nossa vida aqui, é tão nova que a gente já chega aqui com a consciência da gratidão. Eu chego aqui não porque Deus vai fazer, mas porque Ele já fez. Então eu já chego em agradecimento. Imagina, por exemplo, um culto com 500 pessoas, pelo menos 300 com a gratidão na mente. Que culto é esse? Culto da gratidão, de saber que nós estamos... Aliás, hoje à noite é o culto da gratidão, é ceia. Nenhum de nós poderia ter sequer a chance de chegar na mesa de Cristo, mas porque somos justificados e nascidos de novo, a gente vai poder participar do corpo e do sangue de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. É muita honra, é muita glória, é motivo de gratidão, não é verdade? Terceiro, santificados em Cristo. E ele coloca essa santificação como uma consequência da salvação. A santificação é o processo pelo qual o crente se afasta, ou seja, separa, daí vem a palavra santo, separar do pecado para viver uma vida inteiramente consagrada a Deus, desenvolvendo nele a imagem de Cristo. Isso significa que nós somos separados, não separatistas, é diferente. Separatista é o fundamentalista, é aquele que acha que eu estou separado porque eu sou melhor do que você. Essa é a lógica islâmica, por exemplo. Nós somos separados do mundo, o resto é tudo cão infiel e tem que morrer. A lógica do reino de Deus é o contrário. Nós estamos separados do mundo. Agora, se alguém aí quiser vir para cá, é só vir. Se não quiser liberar, a gente vai aí. Porque onde a gente for, a gente limpa, porque a graça de Deus está em nós e a purificação do Espírito nos ajuda nessa dinâmica. Isso é extremamente importante, colocar isso na cabeça, de que essa santificação para nós é um processo. Escuta uma coisa, a mentalidade católica trabalha no inverso disso, por exemplo. Por isso que na mentalidade católica se espera que o indivíduo morra, para daí crie-se um processo para ver se ele é santo. Já percebeu isso? Que é preciso esperar morrer para se santificar? Já na fé cristã nós somos santos, o apóstolo Pedro, Paulo também escreve com isso, trabalhando que somos santos, sede santos como vosso Pai é santo. Porque na nossa mentalidade, do ponto de vista da palavra, não significa que nós, enquanto estivermos vivendo aqui por causa do pecado, não possamos ser santos. Porque nós não acreditamos que o santo é o perfeito, porque perfeito só Deus é. Nós acreditamos que somos santos, estamos num processo de santificação, apesar dos nossos pecados, porque o santo já está em nós. Essa é a ideia. Ou seja, ser cristão não é você morrer e ir para o céu. Ser cristão é você ir para o céu antes de morrer. É já se tornar aqui santo para a glória de Deus. Sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, significa que esse irmão, essa irmã sentada ao seu lado é um santo. Por mais irritante que seja às vezes, é santo. Ou seja, é santo por causa do que tem, da graça de Deus que habita nele, pelo que o Espírito vai trabalhando nele. Agora, imagina comigo, raciocina comigo, como mudariam as nossas relações em casa se a gente entendesse que aquele homem, aquela mulher, aqueles filhos que estão lá, são santos. E eu também sou. Ou seja, eles não são a minha cruz. Aí eu quebro um conceito pesado de igreja. Seu marido complicado não é sua cruz, sua esposa difícil não é sua cruz, seu filho adolescente não é sua cruz. São santos que moram com você. Sua cruz é essa indignidade que você carrega por dentro. Essa malícia, a miséria que nasce com a gente, que é perigosa, que se a gente não tomar cuidado, ela machuca. Lutero tem uma frase que eu amo. Ele diz: eu pensei que houvesse matado afogado nas águas do batismo o meu homem antigo, mas eu descobri que o miserável sabe nadar. Imagina. Nós temos essa mentalidade. Precisamos lembrar da santificação como esse processo aqui em nós, sendo gestado, trabalhado pelo Espírito Santo. Inclusive ele colocou aí no ponto 2, aí um esforço pessoal. As Escrituras revelam que devemos almejar e priorizar a santificação, pois a nossa natureza pecaminosa insiste em resistir a esse processo. Ou seja, se a gente deixar por nós, pela nossa mentalidade, a gente vai se enredar pelos caminhos do pecado o tempo todo. Isso faz parte da gente, está no nosso processo aqui, enquanto mundo. É por isso que é preciso haver um desejo. E como é que esse desejo nasce? Na palavra. Porque isso automaticamente nos leva à oração, ao quebrantamento, ao jejum, ao estarmos juntos uns com os outros, lidando com as causas da fé. É pedir oração para um irmão aqui, conversar com o outro lá, é ter essa proximidade no sentido de que essa fé, juntos, nos ajuda e nos fortalece.
Isso é fundamental entender, porque se nós não entendemos isso e achar que eu sozinho posso brigar contra o pecado do mundo, eu já estou morto. É por isso que na fé cristã não tem espaço para messianismo. Nenhum pregadorzão, pastorzão pode se auto-intitular o pastor, o Messias, o Papa da igreja. Não tem como, porque aqui todos são santos, mas também pecadores e precisam trabalhar com essa mentalidade. Amém, irmãos? Deu para entender? Ele colocou no final aí o desafio de sermos santos. Às vezes achamos que podemos ser continuamente bons e santos. Na verdade, a nossa meta deve ser essa, mas não podemos deixar de reconhecer que somos simultaneamente justos e pecadores, ou seja, em Cristo, Deus nos vê absolutamente santos. No entanto, em relação à nossa natureza inclinada ao pecado, nossa santificação sofre reveses. E aí ele colocou um texto que eu amo, que é Romanos 7, que eu já falei muitas vezes dele aqui. Paulo chega e diz, eu sou carnal. Essa expressão é tremenda, eu sou carnal. Eu gostaria de não ser, mas eu sou. E o bem que eu quero fazer, não faço. E o mal que eu não quero, eu vou lá e faço. Para mim, talvez esse seja o melhor texto que Paulo já escreveu. É honestidade pura, fria e com fúria, no estilo de Paulo escrever. Porque Paulo não enrola, é de uma vez, é direto. Então ele vai dizer assim, ó, o bem que eu não quero, que eu quero fazer, eu não faço. Eu quero. Interessante que Paulo vai dizer que o pecado nele implica num princípio de moradia. Ele diz assim, ó, acho então essa lei dentro de mim que habita no meu interior. Isso é muito sério. Porque o mesmo Paulo vai dizer que nós somos templo do Espírito e que ele habita em nós. A mesma palavra. Ou seja, Paulo está dizendo assim que nós somos casa, que por ora quem tem que habitar é o Espírito, mas que se a gente não percebe, vem o pecado e habita. Lembra de Sansão? Sansão disse assim, ó, sairei como das outras vezes. Ele instrumentaliza a graça, ele acha que pode usar o Espírito Santo a hora que quiser. O Espírito é como uma droga divina que ele toma e sai bombado. Aí a frase diz, ele não sabia, porém, que o Espírito já o havia deixado. Gente, o Espírito Santo que trabalha em nós é educado o suficiente para sair da nossa vida sem bater a porta. A pergunta dessa manhã é terrível. Olhe na sua vida. O Espírito Santo ainda está aí? Ele ainda trabalha no seu interior, na sua mente? É fácil perceber. É se nós estamos nos tornando melhores pais, melhores mães, melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos, melhores filhas. Se o Espírito está trabalhando na minha identidade como ser, ele também me trabalha como igreja. O problema de muita gente é achar que eu sou extraordinário na igreja, mas posso ser qualquer um em casa. A santidade do ponto de vista da fé nasce nos limites da casa. Olha o que foi que Jesus disse para Nicodemos. Nascer de novo. Não tem nada mais família, mais estrutural, mais casa do que o momento do nascimento. Pai, mãe e filhos, num momento onde não precisa de nada, só da alegria desse menino ter vindo ao mundo. Ou seja, nós estamos aqui hoje porque somos justos por causa de Cristo. Tem nascido uma nova natureza em nós por causa do Espírito Santo. E o melhor de tudo é que nós estamos num processo de santificação, para que o mundo veja em nós santos de pé, santos que ainda andam, santos que trabalham, santos que comem, santos que erram, mas que não ficam no erro, porque são levantados pela glória de Deus. Amém? Fica de pé, por favor. A gente é chamado como cristãos, como gente justificada, regenerada, transformada, santificada, a mostrar a esse mundo o que Deus tem feito em nós. E escuta uma coisa, até aqui, todo esse processo que nós trabalhamos, é um processo que implica nas coisas aqui. Só que esse processo da salvação ainda tem um ponto clímax, o mais tremendo, que vai estudar lá pela lição 13, que é a glorificação, glorificados em Cristo. Esse é o mais alto grau. Ainda bem que ele separou aqui nesse, para a gente ficar por aqui por enquanto. A ideia central desses processos de salvação incluídos aqui é que a gente entenda que estamos em processo. Como eu costumo dizer, quando a gente entra na igreja, deveria receber uma plaquinha para pendurar no peito, em obras. Não é? Deus está trabalhando na gente, todos os dias. E como é bom quando a gente entende esse trabalhar de Deus dentro da nossa vida, da nossa família. Por isso, todo cuidado é pouco com gente que acha que já conhece Deus. Eu sempre fico com 2 pés atrás quando alguém fala, eu conheço Deus. Eu não conheço nem a mim mesmo. Amanhã eu posso estar completamente destruído. É um processo. Então, quanto menos a gente achar que sabe, mais a gente se aprofunda. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus. Pode ser uma oração de gratidão essa manhã, pode ser? Gratidão a Deus. Nós temos pelo menos 3 motivos para agradecer aqui hoje. Somos justificados, regenerados e santificados. São 3 motivos tremendos de gratidão a Deus. Obrigado, Jesus, por essa manhã. Obrigado, Senhor, por esses
passos tão tremendos da salvação, esse processo tão abençoador, tão revolucionário, Pai. Obrigado porque aqui hoje eu estou junto desses irmãos como justos diante de Ti. Porque é o Senhor quem nos justifica e a Tua justiça é plena, é perfeita, não falha, não pode ser subornada, ela não sofre corrupção. A Tua justiça é a verdadeira justiça. Obrigado, Jesus, porque ela foi imputada a nós. Obrigado, Senhor, pela nossa regeneração, sermos novas criaturas, gerados novamente no Teu interior, na Tua mentalidade. E acima de tudo, Pai, obrigado por estar nesse processo de santidade conosco, santificação, que a gente cresça a ponto da nossa mentalidade ser santificada, as nossas ações serem santificadas. Pai, em Teu nome, tudo que nós Te pedimos aqui, e Te agradecemos, Senhor, é no sentido de que nos tornemos para esse mundo um exemplo daquilo que o Senhor tem feito, um mundo de tanta destruição, de abalar os fundamentos, que a Tua palavra hoje em nós gere no nosso coração, Senhor, aqui, um desejo sincero e verdadeiro de vivermos como justos, como regenerados, como santificados. Obrigado, Jesus, por essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos. Deus abençoe. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, Culto de Ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.